Bom dia, família, paz do Senhor, tudo bem? Vamos lá para mais uma meditação na palavra do Senhor, que hoje encontra-se em João 6. Vou ler a partir do versículo 5, que fala assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas para que isso para tantos? Para que é isso para tantos? Amém? Jesus, ele, quando parava para pregar, uma grande multidão juntava. E ele estava indo para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E aquela multidão aproximou-se dele, seguia com ele, e ele falando ali do mundo espiritual, falando as coisas de Deus, curando aquelas pessoas. E o tempo foi passando, já ficou tarde, e muitas pessoas, os discípulos ali aconselhando Jesus a dispensar aquela multidão, porque já era tarde, eles precisavam de se alimentar. E só que Jesus, mesmo sabendo disso, ele não dispensava, e ele segurou o povo até mais tarde. E chegou uma hora que ele chamou um dos discípulos, o Felipe, para perguntar o que faremos para dar para esse povo. Mas Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus já sabia o que ele teria que fazer, porém ele queria ver a fé daquele rapaz, daquele discípulo, porque nós que seguimos Jesus temos que ter fé. Quando chega alguém com problemas, que vem conversar com a gente, uma pessoa do mundo, uma pessoa que não é cristão, que não tem a fé que nós temos que ter fé por nós e por ela. Temos que falar do amor de Cristo para essa pessoa, temos que falar o que Deus faz nas nossas vidas. E Jesus queria experimentar aquele rapaz. Ele já tinha visto muitos milagres de Jesus, ele já tinha visto que Jesus é capaz de fazer muita coisa, mas mesmo assim a fé dele era muito pequena. E não bastava, ainda chegou aqui o André, Chegou com aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ainda questionou: mas que é isso para tantos? Não só o Felipe, mas o André, ou seja, Jesus estava cercado de pessoas que estavam vendo ali o tempo todo ele fazendo milagre, ele operando, e ainda assim duvidavam, não tinham essa fé desenvolvida. E ali, Jesus, naquele momento, que eles chegavam e falavam: dispensa essa multidão. Eles também não tinham aprendido nada com o tempo que eles andavam com Jesus, porque Jesus, ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Ele não dispensa aqueles que têm fome sem saciar. E tanto o espiritual quanto o material, o físico, ali Jesus preparou o alimento para eles, alimento para o físico, porque a mente, a alma já estava sendo alimentada, porém o corpo precisava também. Então, quando nós buscamos de Deus uma bênção material, não pense que a gente está errado, temos que buscar, porque Jesus, ele não é só para o espiritual, ele também veio para abençoar cada um de nós num todo. Tudo que você precisar, tudo, peça para o Pai. Tudo que você precisar, busque de Deus, que Ele tem para nos dar. Deus, Ele se agrada quando a gente se prostra diante dEle, quando a gente pede ajuda para Ele, quando a gente fala: Senhor, eu necessito do Senhor. E aqui não só a gente vê aqui a multiplicação do pão, mas sim essa parte onde Jesus não dispensa ninguém de mãos vazias. E aquele discípulo achou que aqueles 5 pães não dava para aquela multidão.
Mas o pouco que nós temos, se a gente colocar nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar. Ele multiplicou aquele pão, aqueles peixinhos que aquela multidão toda comeram, se saciaram e ainda sobraram 12 cestos. A palavra do Senhor também vai dizer que tinha mais de 5.000 pessoas. É que nessa passagem aqui de João não dá essa explicação, mas em outras passagens, se não me engano em Mateus, fala da quantidade daquelas pessoas e eles não contavam mulheres e crianças, que naquela época não contava mulheres e crianças, era só homens, tinha mais de 5.000. Imagine você, que aonde tem um homem, eu creio que tem umas 3 mulheres, é a minha visão, né? Não é estatisticamente falando, mas sempre que você está em um local, tem muito mais mulher e criança do que homem. Imagine quantos teriam ali naquele local, né? E Jesus alimentou todos e ainda sobrou. Então, o pouco que você tiver na sua mão, divida com o teu próximo, distribui, porque Jesus vai multiplicar. Não pense que se você dá é muito pouco, se eu der eu vou ficar sem. Não, não vai, porque Deus está vendo o seu coração. Se você quer fazer com amor, Jesus vai multiplicar o seu. Jesus vai multiplicar aquilo que você tem na sua mão. E com fé, vamos pedir ao Senhor com fé, vamos ter vida com Deus, vamos sabendo que Deus tem poder para curar, Deus tem poder para multiplicar, Deus tem poder para abençoar, Deus tem poder para fazer muito mais por mim e por você. Não desista dos seus sonhos, simplesmente ponha nas mãos do Senhor e peça a ajuda dEle, que Ele tem muito a fazer por nós e Ele tem o prazer em nos ajudar. Amém? Deus abençoe e fica com essa palavra no dia de hoje.